Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está à beira do mar. E a tua descendência possuirá a porta do seu inimigo, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quando Deus falou com ele, Abraão nenhuma vez duvidou daquela voz. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 22, os versículos 15, 16, 17 e 18. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem que ele pregou, possuindo a porta do seu inimigo após a prova, no parágrafo 21 a seguir.
Nossa cena se abre em uma das cenas mais maravilhosas em Abraão. Vocês sabem que Abraão é o pai dos fiéis, e a promessa foi feita a Abraão, e somente sendo herdeiro com ele por meio de Cristo é a única forma de recebermos a promessa. É por meio de Abraão. Agora, Abraão era apenas um homem comum, mas foi chamado por Deus e foi fiel a esse chamado. Quando Deus falou com ele, Abraão nenhuma vez duvidou daquela voz. Ele ficou com ela sem vacilar. Independente de qual fosse a dificuldade, ele ficou exatamente com ela. E então recebeu a promessa de um filho, e ele esperou 25 anos para receber esse filho, chamando qualquer coisa contrária como se não existisse. E então, neste filho seriam benditas todas as famílias da terra, e o patriarca foi fiel ao seu chamado e à palavra prometida. Ele foi um exemplo do que devemos ser. Agora nós, estando mortos em Cristo, somos a descendência de Abraão. Agora, havia duas descendências de Abraão. Uma delas era descendência natural, a outra era descendência espiritual. Uma delas era natural, por meio da sua carne. A outra era a descendência de sua fé. A fé, para que também possamos ser descendência de Abraão, pela palavra prometida. E agora, depois de ter sido provado por 25 longos anos, e em vez de enfraquecer, ele foi fortificado. Vejam, se não acontecesse no primeiro ano, no ano seguinte seria um milagre maior, pois seriam 2 anos depois, e ele acumulou aqueles anos à medida que envelhecia e seu corpo morria. O ventre de Sara era estéril e, portanto, sua força se foi, e era totalmente impossível. Já pensaram no que Deus fez lá? Vejam, ele não apenas tornou o ventre dela fértil, pois lembre-se, se tivesse feito isso, então lembre-se, se tivesse feito isso, não tinha essas mamadeiras saudáveis e higiênicas naqueles dias para dar ao bebê leite de vaca, entendem? Ele também teve suas veias de leite estavam secas, assim ele não conseguiria ter algo, teve de acontecer. Então, vejam, uma mulher de 100 anos que entre em trabalho de parto, seu coração não teria aguentado. É difícil agora para uma mulher de 40 anos fazê-lo. Seu coração não conseguiria suportar. Então, sabe o que ele fez? Se notarem agora, sei que muitos podem discordar. Se não tiver problema eu fazer esta afirmação, vejam, seria apenas meu próprio pensamento. Vejam,
A Bíblia é um livro sobrenatural. Foi escrito para ficar oculta das escolas, dos teólogos. Quantos sabem disso? Jesus deu graças a Deus. Ele disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste isto aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos que aprenderiam. É um livro de amor. Quando o amor de Deus entra no coração, então você se enamora de Deus. Então ele se revela o significado bíblico. A interpretação da Bíblia é o próprio Deus interpretando as suas promessas. Mas a Bíblia está escrita nas entrelinhas. Agora, como minha esposa, ela é a mulher mais maravilhosa do mundo e a amo de verdade. Ela me ama. Então, quando estou longe de casa, ela me escreve uma carta, diz: querido Billy, esta noite acabei de colocar as crianças para dormir, lavei roupa hoje e tudo que ela fez e tal. Agora, ela está dizendo isto na carta, mas vejam, eu a amo tanto e somos de tal modo um que eu consigo ler nas entrelinhas. Sei o que ela quer dizer. Vejam, quer ela me diga ou não, vejam, eu sei o que ela quer dizer, pois é meu amor por ela e meu entendimento. Bem, é assim que a Bíblia está escrita. Está vendo? A erudição passará por cima disso. Eles nunca entenderão. Vejam, você tem de estar enamorado da palavra. Ele conhecê-lo. Está vendo? Agora, aqui observe o que ele fez. Agora, Abraão e Sara eram ambos idosos, adiantados. A Bíblia disse, agora, não era só porque as pessoas viviam mais tempo lá. A Bíblia disse que eles eram adiantados em idade. Agora, notem, logo depois que este anjo apareceu, do qual estamos falando, que era Elohim, Deus, e ele disse a Abraão: visitar-te-ei por este tempo da vida. Agora notem, o tempo todo eles eram um tipo da igreja o tempo todo. Agora olhem, aqui está o que aconteceu. Agora, ele não se limitou a fazer um remendo em Sara e em Abraão. Ele os transformou em um jovem e uma jovem. Agora, isso pode parecer estranho, mas agora vejam o resto da palavra e juntem-na. A palavra é inspirada e você tem de ser inspirado com a palavra. Agora, lembre-se, logo depois disso, logo após o aparecimento deste anjo, posso ver aquele cabelo grisalho de Sara, a vovozinha com um chalé no ombro e um gorrinho para proteger do pó, apoiando-se em um bordão
indo por lá, eu tenho deleite com meu Senhor, e ele também velho. Estão vendo? E aqui estava Abraão, uma barba comprida, apoiando-se em um bordão, pois como ele era adiantado em idade. E vejo, na manhã seguinte, seus ombros começaram a se endireitar. A corcundas lhe desapareceu das costas. O cabelo dela começou a mudar. Eles voltaram a ser um jovem e uma jovem, apenas mostrando que ele fará a descendência real de Abraão. Vejam, quando formos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, e juntamente formos arrebatados. Notem o que aconteceu. Agora, deixe-me provar-lhe isso. Agora, eles fizeram uma viagem daquele lugar em que estavam, lá em Gomorra, e foram até Gerar, lá na terra dos filisteus. Notaram? Marque no mapa a que distância fica. Uma jornada e tanto para um casal de idosos naquela idade. Então, além disso, na terra dos filisteus, havia um jovem rei chamado Abimeleque. E ele estava procurando uma esposa, e ele tinha todas aquelas belas moças filisteias. Mas quando viu a vovó, ele disse: ela é formosa à vista, e se enamorou dela e quis se casar com ela. Isto mesmo? Vejam, ela era linda, está vendo? Ela havia voltado a ser jovem. Notem, ela teve de voltar para gerar aquela criança. Deus a fez uma nova criatura, e ela teve de ser para criar esta criança. E lembre-se, Abraão, seu corpo como se estivesse morto, e Sara morreu quando Abraão Isaque tinha 45 anos, creio eu, quando Sara morreu. E depois disso, Abraão casou com outra mulher e teve 7 filhos, além das filhas. Amém. Vejam, leia nas entrelinhas. É um tipo, mostra ali o que ele fará a todos os filhos de Abraão. Estamos nos aproximando disso agora, de modo que nossos ombros encurvados e tudo mais não faz diferença, amigos. E nossos cabelos grisalhos, e seja o que for, não importa agora. Não olhamos para trás, olhemos para frente ao que estamos chegando. E lembre-se, este sinal que estamos vendo foi o último sinal que Abraão e sua Sara viram antes do filho prometido vir à existência. Cremos que estamos nesta hora. O patriarca, depois que este menino nasceu, poderiam imaginar Isaque com os 12 anos, adorável, um garotinho de cabelos encaracolados, olhinhos castanhos. Imagino como aquela mãe se sentia, uma bela jovem e tal, e o pai dele. Um certo dia Deus disse: agora, como exemplo, estamos bem longe,
a hora está por vir. Eu te constituí pai de nações por meio deste menino, mas quero que leve este menino ao topo da montanha, que te mostrarei, e quero que o mates lá como sacrifício. Dá para imaginar isso? Agora, nunca lhes pediram para passarem por um teste assim. Agora, não faz isso. Esses foram exemplos, sombras. Abraão temeu? Não, Senhor. Abraão disse isto: estou certíssimo de que Ele é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, porque o recebi como um dentre os mortos. E se esse mandamento de Deus me disse para fazer isso, e me mantive fiel a Ele, e compensou ao dar-me o Filho, Deus é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, do qual em figura o recobrei. Oh, que coisa, amigo! Se Deus deu o Espírito Santo a vocês, pentecostais, falando em línguas, quanto mais devem crer em seu poder de cura e em sua bondade e misericórdia. Se Ele fez isso contra todos os teólogos do país, disseram que não poderia ser feito, mas Deus o fez porque prometeu. Então fique junto da sua arma, sua palavra, sua espada, creia na palavra de Deus. Deus falou, ponto final. Notem, agora Ele o levou de lá para uma viagem de 3 dias com as mulas. Agora consiga andar. Quando estavas em patrulha, andava 48 quilômetros todos os dias pelo ermo, e temos pés a gasolina, por assim dizer. Mas aqueles homens, o único meio de transporte deles era montado no jumento ou caminhar. E ele viajou 3 dias de onde estava, e então levantou os olhos lá no ermo e viu a montanha ao longe. Ele pegou Isaque e amarrou suas mãos, o qual todos sabemos que aqui em Gênesis 22 é um tipo de Cristo. Conduziu-o ao monte amarrado, como Jesus foi levado ao monte, o Monte Calvário, um tipo de Deus dando seu Filho, é claro. Mas quando chegaram lá e ele foi obediente, Isaque começou a ficar meio desconfiado. Ele disse: Pai, aqui está a lenha, aqui está o altar, aqui está o fogo, mas onde está o sacrifício? E Abraão, sabendo disso em sua mente, todavia, estando ali a palavra de Deus, ele disse: Meu filho, Deus é poderoso para provar para si um sacrifício. Ele chamou o lugar de Jeová Jiré. E quando amarrou seu filho, ele foi obediente até a morte, deitou-o sobre o altar.
e sacou a faca da bainha e estava prestes a tirar a vida do seu próprio filho, e estando para fazê-lo, algo segurou sua mão e disse: Abraão, retire a tua mão. E naquele momento um carneiro baliu atrás dele, com os seus chifres presos no ermo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.